Olá, povo de Deus, domingo 29 de dezembro de 2024, Sagrada Família, quinto dia na oitava de Natal. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 3, de 3 a 7, 14 a 17a, Colossenses 3, de 12 a 21 e Lucas 2, de 41 a 52. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que junta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. A família é um bom lugar para aprendermos que a lógica da necessidade está acima de qualquer tipo de mérito. Não se diz a um bebê: você não contribuiu para o orçamento, portanto não tem direito a nada. A família é uma sociedade de desiguais, diferentes idades e capacidades, modos diversos de contribuir para o bem conjunto. No entanto, numa família que funcione direito, os recursos são partilhados de acordo com as necessidades de cada um, não em relação direta com a cota de contribuição. Pode ser que um idoso doente incapaz de ganhar seu sustento consuma a maior parte dos recursos. Aí se aprende o valor da pessoa, se exercita a lógica da fraternidade, diferente da lógica de mercado. O Eclesiástico lembra a necessidade de cuidar dos pais idosos justamente quando o juízo começa a ficar fraco. Aí a família é chamada a ser testemunha do respeito e da ternura devida ao ser humano, independentemente de sua capacidade de ser produtivo. Gente vale porque é gente. Família sem sentido de gratuidade é família em conflito, onde cada um quer levar vantagem e todos perdem a experiência única e essencial de um grupo solidário e cooperativo. Colossenses 3, de 12 a 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças.
tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis aos vossos filhos, para que eles não desanimem. Reciprocidade não é cobrança do tipo só faço se você fizer. Ela deriva do desejo de contribuir, retribuir, colaborar, fazer a sua parte. Um dia o pai precisa de perdão e compreensão, outro dia é o filho. Cada um contribui de um jeito, mas é bom que todos se sintam responsáveis por todos. A compreensão, a ternura, o apoio devem ser mútuos. É nesse sentido que entenderíamos o recado da carta aos Colossenses. Esposas capazes de servir, maridos capazes de amar como se deve, filhos que ouvem os pais, pais que não oprimem os filhos. Temos no texto sinais de mentalidade patriarcal da época. É bom não esquecer que a Bíblia é palavra de Deus expressa em linguagem e cultura humanas. Apesar do condicionamento cultural, porém, fica claro que o que se recomenda são relações recíprocas, onde todos devem a todos para o bem do conjunto. Lucas 2, 41, 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agisse assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O trecho do Evangelho de hoje nos apresenta um dos quadros mais bonitos sobre essa frágil família, José, Maria e Jesus. Pai e mãe levam seu filho para introduzi-lo no mundo dos adultos, mas somente à luz da ressurreição é que podemos entender bem esse texto. Lembremos que Lucas o escreveu uns 40 anos depois da ressurreição de Jesus e, quando o fez, quis nos deixar uma catequese clara sobre o testemunho de vida daquele que é fonte de toda a vida cristã. Com 12 anos, Jesus é levado ao templo porque nessa idade
há um costume judaico de introdução do menino que completa 12 anos no mundo dos adultos. Ora, não é certo dizer, como vemos em muitos lugares, que o menino se perdeu. Não. Ele estava bem encontrado, cuidando das coisas do seu pai. Quem se perdeu foram seus pais, que não conseguiram entender bem o que acontecia com ele. Os 3 dias que José e Maria gastaram para achar seu filho nos fazem lembrar os 3 dias que se seguiram da morte à ressurreição de Jesus. Portanto, quando Jesus responde à sua mãe, que lhe pergunta aflito por que ele fez isso, não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Isso indica que o caminho de Jesus será cumprir o plano do Pai e não se prender à sua família terrena. Embora Jesus tenha afirmado que deveria obedecer ao plano de Deus Pai e não dos seus pais na terra, submete-se a eles, voltando com eles para sua casa e lhe sendo obediente. E é no seio dessa simples e humilde família que Jesus vai aprendendo a ser o verdadeiro cumpridor do plano de Deus Pai. Vejamos que o texto nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Isso nos indica que Jesus não nasceu pronto, mas abriu mão de sua condição divina e fez o mesmo processo que nós temos de fazer para atingirmos a maturidade humana e cristã. Um beijo no seu coração.